Bom, vamos mergulhar hoje no capítulo 27 do livro de Êxodo. Ele traz instruções assim muito específicas para a construção de partes bem centrais do tabernáculo, né? Aquela morada móvel de Deus. A pergunta que fica é: por que tanto detalhe? É uma ótima pergunta para a gente começar. Isso aqui não é só uma planta de construção, sabe? Parece que está estabelecendo com material e medida uma teologia mesmo do espaço sagrado. Cada coisinha parece ter um peso. Vamos começar pelo altar de holocaustos, então. A ordem era fazer de madeira de acácia, quadrado, 5 côvados de lado, o côvado é tipo meio metro mais ou menos, e 3 de altura. E tudo coberto de bronze. E tinha uns chifres nos cantos, né? Que eram parte da peça. Exato. A madeira de acácia, que era resistente e tinha ali na região, ganha essa camada de bronze. Isso não só protegia do fogo do sacrifício, mas dava uma imponência, né? E é curioso que ele devia ser oco e ter varas para carregar, também de acácia, também cobertas de bronze. Isso reforça muito a ideia de que era um santuário que se movia com o povo, itinerante. O bronze, talvez ligado a julgamento ou resistência na terra, algo assim. E a lista dos utensílios, nossa, também é super detalhada. E tudo de bronze. Recipiente para cinza, pá, bacia, garfo, braseiro. Tinha até uma grelha de bronze, tipo uma rede, que ficava embaixo da borda do altar. Essa minúcia toda nos acessórios sugere um ritual muito bem definido. Cada peça com sua função exata no serviço ali do sacrifício. Uma ordem bem rigorosa para se aproximar do sagrado, né? Saindo do altar, como era o espaço em volta dele? O pátio. O capítulo descreve isso com um detalhe impressionante. 100 côvados de comprimento no lado sul e no norte, com cortinas de linho fino trançado, e 20 colunas e 20 bases de bronze. Mas, olha que interessante, os ganchos e as faixas das colunas eram de prata. Hum, essa combinação de metais é intrigante mesmo. Bronze nas bases que ficam no chão e prata nos elementos mais altos que conectam e seguram as cortinas. Será que tem uma hierarquia aí? Bronze para o terreno, prata talvez para algo mais valioso, para a redenção? Fica a pensar. E o linho fino trançado, claro, indica qualidade e pureza. Aí o lado oeste teria 50 côvados de largura, com 10 colunas e bases. Já o lado leste, onde ficava a entrada, a mesma largura, 50 côvados, mas tinha uma configuração diferente para o portão. Essa diferença é notável. Sim, a entrada ganha um destaque especial. Uma cortina de 20 côvados. E não era só de linho, era tecida com fios azul, púrpura e escarlate. Obra de bordador, o texto diz. E ficava sobre 4 colunas e 4 bases. Isso marca bem a divisão, né? Entre o comum e o sagrado. As cores, a arte ali, sinalizam a importância desse acesso. Um convite visual, mas também ordenado. O texto ainda faz questão de dizer: todas as colunas em volta do pátio tinham essas faixas e ganchos de prata, e as bases de bronze, para não ter dúvida. E resume as medidas totais, 100 por 50 côvados, e 5 de altura para as cortinas. Até as estacas que prendiam a tenda e o pátio tinham que ser de bronze. Essa consistência, né? Até nas estacas, que são itens menores, mostram uma coesão, um projeto bem amarrado, nada parece ao acaso. E aí, depois de toda essa descrição da estrutura, vem uma ordem diferente. Que os israelitas tragam azeite puro de oliva batido para a lâmpada, para que ela fique acesa continuamente. É um contraponto fascinante, né? A gente sai da construção, que é algo mais estático, para uma ação que não para, perpétua. Essa lâmpada ficava na tenda do encontro, do lado de fora do véu que cobria a Arca da Aliança, e devia queimar desde a tarde até a manhã perante o Senhor. O texto chama isso de estatuto perpétuo. Essa luz constante pode simbolizar tanta coisa. A presença de Deus que não cessa, a vigilância, talvez a própria lei como luz para o caminho. Então, resumindo, temos um altar para sacrifício, super detalhado nos materiais e medidas, um pátio que delimita o espaço sagrado usando metais diferentes de forma que parece simbólica, e uma luz que nunca pode apagar. Exatamente. E isso nos traz de volta aquela pergunta do início. Por que essa meticulosidade toda de Deus nas instruções? O que isso revela para a gente?
Talvez a lição seja que se aproximar do sagrado exige ordem, exige beleza, exige materiais específicos, como se a própria estrutura física ensinasse sobre a natureza daquele que ela abriga. Sabe? Fica a reflexão, né? Por que essa necessidade de traduzir o divino em termos tão concretos, tão detalhados assim? Seria essa a forma de uma comunidade nômade carregar e entender a santidade ali no meio deles?